Começaremos a gravar. Tem dias que demora mais para começar a gravação propriamente dita. Muito bem, estamos gravando a nossa aula do curso de Teologia para a Vida da Escola Bíblica da Comunhão. Quase que não sai a informação completa aí. E hoje nós vamos olhar para o livro de Levítico. E eu tenho certeza que ele pode ser muito surpreendente em vários aspectos, né? Principalmente porque o próprio nome dele, como a gente conhece, é um nome muito restritivo, né? Levítico. Por que Levítico? Então a gente vai entender um pouco melhor hoje, né? Então deixa eu selecionar aqui o arquivo para compartilhar a tela com vocês. Aqui. Vamos chegar lá em Levítico. Aqui. Esperar aqui, já está entrando. Muito bem, pode fazer um joinha se está aparecendo aí na tela. Obrigado. Então, vamos mergulhar no livro de Levítico. Algumas informações, então, importantes para nós, é que Levítico não é o nome original, não é como primeiramente este livro, este rolo integrante da Bíblia era conhecido. Antigamente, né, na comunidade hebraica, e na verdade até hoje na comunidade hebraica, o nome do livro, você lembra qual é o critério? Qual era o critério para estabelecer o nome de um dos livros do Antigo Testamento? As primeiras palavras? As primeiras palavras. Então, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Levítico, se ainda não está aberta. Então, alguém aí, por favor, pode abrir o seu microfone e ler Levítico 1:1. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou. Muito bem. Então, qual seria o nome desse livro? Assim, com essa informação que a gente tem. Tenda do encontro? Faz sentido, Lovane, por causa da tradução em português. Né? Mas aqui eu acho que eu quero falar sobre as traduções da Bíblia, que de tempos em tempos é bom a gente lembrar. Quando alguém vai fazer uma tradução da Bíblia, a instituição, enfim, ela tem que tomar uma decisão se ela vai traduzir palavra por palavra ou ideia por ideia. Se ela traduzir palavra por palavra, ela vai ser fiel, né, à ordem das palavras e tem um grande mérito nisso. Porém, dependendo da língua para a qual ela vai fazer a tradução, não vai fazer sentido do jeito que está lá no original. E às vezes perde completamente o sentido. E esse é chamado método de tradução formal. E tem o método de tradução chamado dinâmico, que ele não se importa em traduzir as palavras na ordem que elas estão, mas entender a ideia e traduzir a ideia.
Só qual é o problema disso? O problema disso é que, às vezes, o entendimento da Bíblia está baseado no significado de uma palavra específica, ou de um conjunto de palavras específicas. Então, se você perde aquela palavra, você vai ter um prejuízo no entendimento daquela ideia mesmo, né? Então, isso é um dilema. Então, tem pessoas que vão defender arduamente a tradução formal e outros vão defender arduamente a tradução dinâmica. Eu gosto muito de duas traduções da Bíblia, a NVI e a Nova Almeida atualizada. Porque ambas as versões citadas, elas têm um princípio que é mais ou menos o seguinte: palavra por palavra sempre que possível, ideia por ideia sempre que necessário. Então eu gosto disso, né? Então, por exemplo, tu pega a nova tradução na linguagem de hoje, é ideia por ideia. Não tem compromisso nenhum com a ordem das palavras, né? E eu não recomendo para nenhum discípulo de Jesus usar essa versão da Bíblia. Essa versão da Bíblia é para distribuir em escola, para dar para amigo que não conhece a palavra, né? E mesmo assim eu ainda tenho um pezinho atrás. Mas, por exemplo, você tem algumas traduções da Bíblia, como Almeida Corrigida e Fiel, que você pede para um adolescente ler, não vai fazer sentido grande parte daquilo que ele vai ler lá, né? Então, um exemplo aqui de uma tradução formal e de uma outra dinâmica. Então, a NVI, depois, mais recentemente, a Nova Almeida, ela faz isso. E aí, então, eu vou ler para vocês como é que está na Almeida Revista e Atualizada. Na Almeida e Revista e Atualizada está assim: chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse. Então, o texto em hebraico, ele começa com chamou, ou ele chamou. Então, este seria o nome deste livro, que nós conhecemos como Levítico, por quê? Porque quando o texto foi, o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, na versão que ficou conhecida como Septuaginta, nessa tradução, o título que eles colocaram foi Levítico. Mas o título Levítico não é um título inspirado por Deus. Na verdade, os próprios títulos, eles não são, de maneira alguma, inspirados por Deus. É como a comunidade o recebe, como interpreta o livro e coloca lá o título, certo? Por isso que o texto bíblico é inspirado, mas os títulos, eles podem ser inspirativos e ilustrativos, de maneira que o pessoal que traduziu do hebraico para o grego, em vez de manter a tradição hebraica, né, mudou os nomes. Então, nós temos aqui, em vez de ele chamou, foi traduzido por Levítico e assim permanece até hoje. Alguém queria falar alguma coisa aqui? Alguém levantou? Ah, Sandra. Esse critério que eles usaram para dar o nome dos livros é só para os livros do Pentateuco? Eu não tenho certeza disso, Sandra. Eu acho que não. Eu acho que os livros dos profetas ficaram com os nomes dos profetas, mas eu vou conferir isso para a gente ter a certeza absoluta. Bom, então eu estou apresentando a tela aqui, né? Então, olha só. Aqui não está e ele chamou, né? Aqui só está o carra, que seria o chamou, tá? Mas o aicarra e ele chamou é um nome na comunidade hebraica. E eu estou dando uma dica para vocês aqui, que é um site para ouvir as pronúncias em hebraico, que é uma ferramenta interessante, né? Forvo.com. Lá nesse forvo.com você vai ter uma noção. Eu até, por uma questão assim de interesse e também curiosidade, eu coloquei Gênesis 1.1 aqui, eu vou dar um play para vocês ouvirem a pronúncia do hebraico, tá? Mas é uma ferramenta bem interessante. Só que para essa ferramenta ser, digamos assim, útil para você, você precisa ter o texto em hebraico, né? Por isso que eu sempre recomendo que você instale aquele aplicativo chamado Olive Tree, e dentro desse aplicativo você compre. Tem várias versões da Bíblia gratuitas e tem algumas que são pagas.
né? Então, tem a Almeida com Strongs, que ela é paga, mas você tem toda a correspondência no grego e no hebraico das palavras. Aí você copia lá, cola lá no Forvo, e o Forvo vai trazer para você a, a tradução, a pronúncia, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um pouquinho, deixa eu organizar minhas telas. Eu estou com 550 abas abertas aqui. Vou deixar só numas 300. Tá, vamos lá. Acho que vai dar agora. Deixa eu ver quem é que está chegando aqui. Ué, eu tinha aceitado o Keller aqui, mas não apareceu. Ah, tá chegando. Boa noite, Keller. Boa noite, desculpa o atraso. Tranquilo, mano. Eu acho que assim, tu tem até que me ensinar como é que tu consegue, Keller, porque tu tinhas me avisado que tu não poderias ter aula nas quintas-feiras, mas toda quinta-feira tu tá aqui. Então, assim, essa propriedade que o teu corpo tem de ocupar 2 lugares no espaço ao mesmo tempo, né, que contraria as leis da física, tu tem que me ensinar. Mas que bom. Vou estar mais 2, 3 quintas, parece. Depois eu vou estar realmente ocupado, que aí eu fui verificar. Legal. Então, a gente já começou o nosso estudo no livro de Levítico, a gente está pensando no título, e aí eu dei uma dica que é esse site, que é o Forvo, onde a gente consegue escutar as pronúncias em várias línguas, incluindo o hebraico. E aí eu selecionei o Gênesis 1:1, para a gente, tipo assim, ter o início da Bíblia, pelo menos, a gente ter ouvido em hebraico. Então, lá vai. Vamos ver se vai. Não foi, né? Eu acho que não vai dar, porque como o computador está usando aqui o áudio e o alto-falante, eu acho que o programa fica exclusivamente para esse uso aí. Então, fica só esse gostinho para vocês aí. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar e eu vou colocar aqui no chat. E aí, você copia aí e cola no navegador. Também não sei se vai dar. Sim, vai dar. Só para você ter esse gostinho de escutar em hebraico, tá bom? Tá no chat ali. Galera, vamos seguir em frente então aqui. Quero apresentar para vocês aquele quadro geral, né, que a gente tem uma ideia panorâmica sempre. Então, nós podemos ter uma divisão do livro de Levítico, do capítulo 1 até o versículo 17, e depois do versículo 18 o capítulo 18 até o capítulo 27. Aqui, na primeira parte de Levítico, nós temos leis sacrificiais. Daí, na segunda parte, nós temos as leis de santificação. Todas estas leis, né? Então, o livro de Levítico é um livro sobre a lei, porque é uma concessão da lei. Essa concessão está acontecendo lá no Monte Sinai. Isso tem um tempo de duração de aproximadamente 1 mês. Lembra que em Êxodo, eles já chegaram no Monte Sinai, né? E lá eles já começaram a receber leis. Porém,
olha que interessante. Nós temos o final de Êxodo, nós vemos que o tabernáculo foi construído e o tabernáculo agora está em operação, de maneira que Deus manifestou a sua glória no tabernáculo. Bueno, então, uma vez que nós temos aqui a tenda do encontro, o tabernáculo montado, agora que nós já temos os utensílios, altar, bacia, né, que a gente viu semana passada, então agora Levítico vai começar assim, bom, como é que vocês vão usar essas bacias, o que vocês vão colocar nesses altares, né? Então vai se falar propriamente do sacrifício e da santificação, que esse tabernáculo que agora está pronto vai poder ser um instrumento para isso. Então nós já temos aqui uma organização minuciosa do sacerdócio, né? Até a roupa já sabia como é que teria que ser a roupa do sacerdócio, e agora então o Levítico, o livro que conhecemos como Levítico, vai preparar a operação disso tudo, e nós vemos que em duas partes, né? A primeira parte, as leis sacrificiais, depois as leis de santificação. Mas eu também implico com o nome Levítico, não só porque ele não é o nome original que a comunidade hebraica tinha, né? Ou judaica, que era, e ele chamou. Porque chamar o livro de Levítico é você ter uma ideia de que ele seria correspondente a uma tribo de Israel, que é a tribo de Levi. Né? Mas será que esse livro inteiro é para os levitas, né? E por isso ser Levítico? Então eu acho que não foi assim a melhor escolha chamar esse livro de Levítico. Lembrando que os títulos não são inspirados por Deus, então a gente pode sim fazer essa crítica, certo? Olha um versículo aqui que eu separei para a gente ter essa ideia de que o livro é muito mais abrangente do que referentemente a uma tribo de Israel. Alguém pode ler aí o que está na tela? Já no finalzinho de Levítico. Levítico 27, 34. Karine. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Então, veja, esses mandamentos são para quem? Israelitas, né? Então, eu ficaria mais feliz se o nome do livro fosse Israelítico do que Levítico. Mas não é que não se justifica enxergar ele como um livro particularmente levítico, principalmente em alguns aspectos, porque os levitas, eles são os caras que vão fazer a operação de tudo isso. Então, tanto na montagem e desmontagem do tabernáculo, quanto com várias funções, mas dentro dos levitas nós temos uma classe, que é a classe dos sacerdotes, e sem esses sacerdotes, sem esses levitas, tudo aquilo que Deus vai esperar dos israelitas, que ele manifesta no livro que nós conhecemos como Levítico, não vai acontecer. Ou seja, os levitas e os sacerdotes dentro dos descendentes de Levi vão fazer essa operação. Alguém quer falar ou perguntar alguma coisa sobre isso? Muito bem. Tem um porquê de Deus... Deixa eu voltar aqui com vocês. A gente fica pensando assim, mas por que Deus estabelece tantas coisas, né? A oferta do holocausto, a oferta dos cereais, ou como antigamente era conhecido, a oferta dos manjares, né? Oferta pelo pecado, oferta pela culpa. Por que estas festas que nós temos aqui em Levítico? Duas coisas nós precisamos saber. Uma delas, lembrar simplesmente. Isso de alguma maneira está apontando para
Cristo, né? Então, conforme Colossenses vai nos dizer, estas coisas eram sombras da realidade que haveria de vir, e a realidade é Cristo. Então, cuidadosamente, Deus está construindo a sombra de Cristo ali, né? Então, esse é um pressuposto que nós precisamos ter. A segunda questão é que, até que Cristo venha, até a plenitude dos tempos, Deus quer, de alguma maneira, se relacionar com o povo. Deus quer que o povo se relacione com ele. Então, é necessário que haja uma demonstração de um coração que se importa, de um coração que reconhece tanto a grandeza, a santidade de Deus, mas que reconheça também a sua inadequação e que reconheça o caminho que Deus está apontando para que ele possa ser adorado. Precisamos ter em mente, para falar sobre o livro de Levítico, a santidade de Deus. O livro de Levítico não faz sentido se você não tiver em mente a santidade de Deus e o desejo que esse Deus santo tem de se relacionar com o povo. Se você entender isso, isso aponta para Jesus, e um Deus santo quer se relacionar com um povo que não é santo, então ele apresenta um caminho para esse relacionamento. Esse relacionamento não vai ser pleno como nós podemos ter agora em Cristo por ação do Espírito Santo. Mas era um relacionamento que já prefigurava de alguma maneira o relacionamento que nós podemos ter hoje com Deus em Cristo Jesus, na ação do Espírito Santo. Dá uma olhada lá em Levítico 9:2. Quem achar pode ler. E disse a Arão: pegue um bezerro para oferta pelo pecado, e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. 19:2? Ah, entendi, 9. Tá, 19. Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Essa aqui é a explicação de Levítico. Ó, eu sou assim, quero me relacionar com vocês, e para a gente se relacionar, vocês vão ter que ser assim. Então, sejam santos, porque eu sou santo. Esse é o versículo do meu casamento. Porque meu nome é Davi Santos, eu olhei para Paulo e disse, está passando assim, eu olhei para Paulo e disse, sede santos, porque eu sou Santos. Ela aceitou, e agora ela é Paula Santos também, né? Bueno, esquecendo a piadinha aí, seguimos em frente. Esse é um dos textos chaves para nós compreendermos Levítico. E Levítico é um livro que tem duas ênfases muito fortes. Ele tem uma ênfase nas ofertas, nas coisas que devem ser oferecidas a Deus, e uma ênfase muito forte nas festas, coisas que devem ser celebradas em Deus. Oferta e festa. E é interessante que quando Deus estabelece festa, estabelece a lei, ele está estabelecendo festa junto com isso, né? Porque olha só, às vezes a gente pensa assim sobre a lei de Deus, né? E a gente pensa naqueles mandamentos, né? Não matarás, etc, etc, etc. Esses aqui pode comer, esse aqui não pode comer. E Deus está mandando fazer festa. Que legal, né? Isso mostra um aspecto do nosso Deus que, sendo santo, sua santidade não envolve apenas que ele não tem comunhão com o pecado, mas que a comunhão com ele é uma comunhão de alegria. Eu gosto muito de como Neemias retratou esse entendimento, né? A alegria do Senhor vai fortalecer vocês, né? De onde nós dizemos, a alegria do Senhor é a nossa força. Porque essa questão das celebrações é fundamental, né? A Henrietta Mears, que é uma das autoras que eu uso bastante aqui no nosso material de estudo,
ela diz que as ofertas, elas poderiam indicar o seguinte: coloque a sua vida em ordem. Porque você vai ver que as ofertas, daqui a pouco a gente vai falar sobre elas, elas têm aspectos que ajudam a pessoa a viver o seu relacionamento com Deus. E as festas, é como se elas dissessem: mantenha a sua vida em ordem. Porque as festas, ela têm uma sequência lógica de acontecimento, elas têm assuntos e temas específicos que ajudam a manter. Então, a oferta coloca em ordem quando as coisas saem de ordem, e as festas mantêm as coisas em ordem. Tanto é que o povo de Deus era tão desobediente, né? Aqui a gente ainda não tem o povo lá em Israel. Mas quando você chegar na leitura do livro de Reis, no livro de Crônicas, você vai ver que poucas vezes, durante poucos períodos, essas ofertas eram entregues e estas festas eram celebradas. A Páscoa, então, era celebrada tipo assim, às vezes quase 100 anos entre uma celebração da Páscoa e outra. Né? Uma coisa que era para ser celebrada todo ano. Né? Daqui a pouco tinha um rei lá, e esse rei, então, restabelecia. Porque, na verdade, teve períodos em que dentro do templo de Jerusalém tinham ídolos pagãos, dentro do templo. E tinha períodos que só estava o templo lá, mas não tinha sacerdócio, não tinha levitas operando os sacrifícios. Os sacrifícios eram a deusa Azerá, os sacrifícios tinham altares nos lugares altos, nos postes ídolos, e aí passava décadas e décadas e décadas assim. Então o povo não vivia em ordem, né? E essa ordem, as ofertas ajudavam a manter. E também não mantinha essa vida em ordem, porque não celebrava as festas lembrando dos livramentos e das coisas que aquelas festas significavam. Por isso que quando Deus estabelece, então, tanto as ofertas quanto as festas, ele está ajudando o povo a se estruturar. É uma questão muito prática para a vida. Não é o seguinte: eu sou santo, vocês têm que pagar alguma coisa para mim com as festas, e eu simplesmente quero, com as ofertas, e eu simplesmente quero que vocês façam festas para vocês esquecer o quanto é difícil fazer as ofertas. Não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com eu sou santo e a minha santidade implica em que para se relacionar comigo, sua vida tem que estar em ordem. E essa ordem tem a ver com santidade e com adoração. Por isso o livro de Levítico é fantástico, mesmo que ele possa parecer enfadonho na leitura. Mas ali é Deus cuidadosamente dizendo o seguinte: vamos partilhar da minha santidade? Vamos partilhar da minha santidade? É isso, tudo vai girar em torno disso em Levítico, certo? E aí, importa para Deus, o cara está escrevendo ali: não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Exatamente. Importa para Deus, e vai ficar claro ali em Levítico, não só uma santidade refletida na alma, né, mas uma santidade refletida no corpo. Sem essa santidade refletida no corpo, não há uma santidade da alma aceitável a Deus. Isso é muito importante que a comunidade entendesse, e nós sabemos que eles não entenderam. Né? Com o passar do tempo, a gente tem agora... Porque a gente está pegando o seguinte: a gente está no pé do Monte Sinai. Eu estou apresentando a tela? Não, vou apresentar. Só para lembrar onde é que a gente está, onde é que isso está acontecendo. Ó, o povo atravessou o Mar Vermelho em algum lugar aqui, a gente já viu que pode ser lá mais para cima, por vários motivos, na semana passada. E o povo chegou aqui nos pés do Monte Sinai. Moisés subia e o povo aqui de baixo ficava olhando. E lá tinham clarões, né? Tinha fumaça, tinha todo um negócio que o povo ficava apavorado. Um pavor tão grande que o povo diz o seguinte: Moisés, vai lá e fala tu com Deus, porque nós temos medo dele. Então o povo estava aqui embaixo, enquanto Deus estava falando com Moisés. Só que daí Moisés desce e ele vai repartir as leis de Deus com o povo, né?
e uma das primeiras ações vai ser construir o tabernáculo aqui, nos pés, né, do Monte Sinai, em algum lugar que a gente não sabe onde, mas nos pés do Monte Sinai, eles vão construir o tabernáculo, a glória do Senhor vai encher o tabernáculo, e aí vai começar o processo de culto. Aqui, eles vão passar cerca de 2 meses. Parte do que eles receberam e começaram a fazer, nós vimos em Êxodo. E agora, o livro inteiro de Levítico acontece aqui, aos pés do Monte Sinai. O livro inteiro acontece ali, certo? E é interessante que Deus estabelece em Levítico lições importantes sobre higiene e saneamento. E aqui nós temos que levar em conta 2 coisas. Uma delas é a prefiguração de tudo isso, né? Deus é santo, quer que o povo se relacione de forma santa com ele, sendo santos. Isso aponta para Jesus. Jesus, né? Por exemplo, nós temos ali a oferta dos cereais, né? A farinha, que tem que ser da melhor qualidade, que vão fazer pães e bolos, e Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então, Jesus é o alimento puro, né? Que alimenta o discípulo. Só que o pecado é um alimento que faz mal, certo? Então, de que maneira que Deus vai retratar isso? Vai retratar isso dizendo o seguinte: essa comida retrata o que é ruim. Essa comida retrata o que é bom. Não comam isso, comam isso. Por que Deus não quer que coma porco naquele contexto lá? Naquele contexto ele não quer que coma porco, porque naquele contexto o porco vai representar um alimento não Cristo. Mas por que pode comer a ovelha? Porque a ovelha vai representar um alimento Cristo. Mas por que estes e não aqueles? Por que não o contrário? Bem, uma das razões é que você deve lembrar que o desejo de Deus é governar diretamente seu próprio povo. Deus não queria que tivesse um rei lá. É o povo que mais para frente, como a gente vai ver, vai pedir rei. Como todo mundo tem um rei, nós queremos um rei. Mas esse não é o objetivo inicial de Deus. O objetivo inicial de Deus é ele mesmo governar o povo. E aí você pensa o seguinte, você tem, vamos arredondar assim, 1 milhão de pessoas no meio do deserto. Tem banheiro? Não tem. Tem água encanada? Não tem. Não tem nem fontes de água disponível. Eles têm que ficar armazenando água. São poucos os lugares que eles têm. Às vezes eles chegam no lugar, a água não serve para beber, e tem até momentos que Deus vai fazer milagre de transformar aquela água em água potável. Então, tu imagina 1 milhão de pessoas fazendo cocô, fazendo xixi, guardando água, criando animais, né? Então, será que é por acaso que quando Deus diz o seguinte, pega o maná de hoje, come hoje, amanhã você vai pegar o maná, com exceção de sexta e sábado, que você vai pegar na sexta o maná para sexta e para sábado, certo? Por quê? Porque você não tem condições de armazenar comida no meio do deserto. Principalmente num povo que está em movimento. Você vai guardar comida como? Ainda hoje, nós sabemos dos malefícios que podem vir pela comida, pela carne do porco não bem assada, né? Certo? Lembra? Não sei se era... Qual eram as doenças? Era as tênia, saginata, tênia solo ou era extocina? Nem me lembro mais direito. Alguém lembra aí quais eram as doenças do porco? Bom, não lembramos. Mas nós sabemos que a carne do porco ela é uma carne delicada, né? Então, vejam, até a questão do morcego, que não deve ser comido, não deveria ser comido, nós sabemos que ele é transmissor de algumas doenças, inclusive a doença da raiva, né? E até se cogitou que ele poderia ser um dos hospedeiros lá do coronavírus. Então, você tem uma lista de animais, e se você pensar bem, aquela lista de animais era uma lista que composta de animais que eram animais que não eram a melhor opção para você
criar, para você transportar, para você comer, para você manipulá-los. Então não é que Deus não gosta do porco. Se Deus não gostasse do porco, Deus não criava o porco. Não teria criado. Né? Deus criou todos os animais e viu Deus que tudo ficou bom. Então por que ele está chamando de impuro? Não é porque o porco é impuro e a ovelha é pura, mas eles vão receber essa declaração de pureza ou impureza pela maneira como eles apontam para Cristo, e Deus vai levar em consideração, a gente vê nessas regras higiênicas e sanitárias, em relação ao cuidado do povo no meio do deserto. Por que que a mulher menstruada tinha que ficar afastada? Por que que o homem, se ele tivesse algum corrimento seminal, também ninguém poderia tocar naquelas coisas? Porque os fluidos humanos, desde muito tempo, se entendeu que eles eram transmissores de doenças. Então, quem é que criou o ciclo menstrual? Foi Deus. Será que ele vai achar que a mulher é impura porque ela está menstruada? Não. Vai haver uma declaração de impureza naquele período, porque a mulher está perdendo o que representa a vida. E somente Jesus é aquele que vai poder derramar o seu sangue, e o derramamento do sangue de Jesus, através de uma morte, vai trazer vida. Então, o ser humano perdendo vida não é o plano de Deus. Então, nós vamos declarar, Deus vai declarar que a mulher, naquele período menstrual, está impura. Só que de forma errada, errônea, a religião, ou as pessoas que olham para a Bíblia hoje, dizem assim, olha, Deus está dizendo que a mulher é impura, que a menstruação é impureza. Não, assim como o porco é bom, porque Deus criou, mas foi declarado impuro, porque isso de alguma maneira aponta lá para Cristo, essa questão dos fluidos humanos também demonstram isso. Quando, por exemplo, uma casa estava mofada, o que a gente faz com isso? Né? A gente ainda vai avançar, né? A gente ainda tem números e a gente ainda tem Deuteronômio, eu estou avançando algumas coisas aqui, mas, de alguma maneira, aquelas coisas representam um perigo para a vida. Então, tudo que representa um perigo para a vida, um potencial de perigo para a vida, é impuro, é impureza. Quem tocou nisso não toca na pessoa. Por via das dúvidas, quarentena. Quarentena é uma coisa que você vai ver aí no Pentateuco o tempo todo. Né? Então, a Covid-19 não trouxe uma novidade com a quarentena. Lá tinha quarentena de casa, dependendo de... Né? Tinha quarentena de pessoas, depois ela tinha que se apresentar ao sacerdote. Então, aquelas coisas em si que representam um risco à vida, elas vão entrar numa categoria chamada impureza. E as coisas que representam o oposto disso, elas vão ser consideradas numa categoria pureza. Não que em si elas sejam más, como a menstruação não é má, como comer porco não é mal. Você vai dizer isso para o adventista, ele não vai entender, não vai aceitar, porque ele decidiu que leis do Antigo Testamento ele deve seguir e que leis ele não deve seguir. Isso é um problema, né? Que é um problema dos judaizantes dos primeiros séculos da era cristã, que não aceitavam a suficiência de Cristo. Você tinha que aceitar a suficiência de Cristo junto com a lei de Moisés. Mas o próprio apóstolo Paulo vai dizer que a lei era um tutor. Quando chegou Cristo, você não precisa mais do tutor. Então, como assim você tem Cristo e a lei? Seja qual for, né? O tutor chegou. Então, meu povo, é importante olharmos estas exigências de Deus no Pentateuco como representativas e confrontativas, né? Na comparação e no contraste com a pessoa e a obra de Jesus. Falei para vocês que os dois grandes temas aqui em Levítico são as ofertas e o sacrifício, as ofertas e as festas, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas eu queria fazer aqui um retrospecto de Gênesis a Levítico, né? Em relação à nação de Israel, né? Em Gênesis, nós vemos a nação nascendo. Em Êxodo, nós vemos a nação sendo redimida e libertada. Em Levítico, nós vemos a nação sendo purificada e consagrada para o relacionamento com Deus.
Mas também nós podemos perceber uma evolução espiritual do indivíduo após a queda, né? Em Gênesis nós vemos o ser humano perdido. Em Êxodo nós vemos o ser humano redimido. Em Levítico nós vemos ele preparado para a adoração. Então, perdido, encontrado, restituído à adoração. Então, veja que está caminhando, né? Está vendo uma evolução espiritual aqui. Por isso que a gente lembra que a revelação de Deus na Escritura, ela é progressiva e gradativa. Você deve lembrar que quando a gente viu isso lá em Gênesis. Em Gênesis, não. Na disciplina A Bíblia. Olha só, Levítico revela como Deus, em sua graça, aceita a morte de um substituto como pagamento pela penalidade do pecado, contendo vários tipos do Messias. Quem é que escreveu Levítico? Eu vou até mudar a pergunta aqui, ó. Quem é o autor de Levítico e quem é o escritor de Levítico? Acho que escritor é o Arão. Porque Moisés é que escreve. Bom, Moisés, né? Todo mundo atribui a... Moisés é o escritor. E quem é o autor? Isso é Deus. O autor é Deus. O autor é Deus, o escritor é Moisés, né? Então, a gente já viu que o Pentateuco, como um todo, foi atribuído a Moisés. Mas olha só, vamos dar uma olhada aqui, eu vou pedir para a Sandra, Levítico 1:1, para Lovane, Levítico 4:1, para Karine, Levítico 6:1 e também o 24. E para o Keller, 8:1. Posso ler? Pode ler. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou. Então, olha só, da tenda do encontro, Deus chamou Moisés e lhe ordenou. Como é que a gente ficou sabendo o que ele ordenou? O que Deus ordenou para Moisés? Porque Moisés contou, né? Que Moisés registrou isso que Deus deu para ele. Próximo versículo. 4:1. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não deve fazer. Uhum. Então, Deus está dizendo para Moisés levar isso para o povo. 6:1 e 24. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Disse mais o Senhor a Moisés. Então, o que vem para frente disso é o registro do que Deus falou para Moisés. E o próximo, 8:1. O Senhor disse a Moisés. Aí vai começar o versículo 2. Uhum. Muito bem. Lembrando que tudo que Deus está dizendo para Moisés é no Sinai e não tem movimento geográfico do povo. Todo o povo está nos pés do Monte Sinai, certo? Então, geograficamente não tem movimento, tudo está acontecendo ali. Em relação à forma literária, é uma forma literária legal, ou seja, tem a ver com a concessão da lei. Vocês lembram que nós temos visto o livro a partir de estruturas literárias, e eu vou compartilhar com vocês aqui uma proposta de estrutura literária para o livro de Levítico, que tem a ver com as ofertas e as festas, tá? Então, vamos começar com a festa do Holocausto. Vocês conseguem mais ou menos ver aí? Tá a letrinha menor, mas...
vamos lá. Então, o holocausto, né? Vamos dar uma olhada aqui em Levítico capítulo 1. Olha só, aqui no capítulo 1, versículo 2. Quando alguém trouxer a oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado ou do rebanho de gado miúdo. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro para que o homem seja aceito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois matará o novilho diante do Senhor. Os filhos de Arão, sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda do encontro. Então ele tirará o couro do animal e cortará em pedaços, e os filhos do sacerdote Arão acenderão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça, a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar, sobre o altar. Porém, as entranhas, as pernas, o sacerdote as lavará com águas, queimará tudo isso sobre o altar, é o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Em resumo, o holocausto é isso, tá? Um novilho, carneiro ou ave, né, rolinhas ou pombinhos, no caso das pessoas pobres, que não tinham condições, né, de oferecer um carneiro ou um novilho, e eles tinham que ser sem defeitos e totalmente consumidos, né, eles eram mortos, o sangue era aspergido e era queimado. Propósito, ato voluntário de adoração, expiação por pecado sem intenção em geral, expressão de dedicação, devoção e total entrega a Deus. Então, Davi, oi. Tira uma dúvida. Define para mim a palavra expiação. Que se é purificação, dá uma explicada aí. Quando você colocou expiação, quer dizer o que expiação? Tá. A expiação é quando o pecado é tirado por conta de algo que expiou esse pecado, tirou esse pecado através de um pagamento, que nesse caso aqui é o sangue. Tá? Então essa seria a expiação. No entanto, nós temos alguns graus aqui de expiação. Nesse caso dos holocaustos, é algo totalmente voluntário. A pessoa sentiu no coração, foi lá, pegou um novilho e levou lá como assim, um sinal autoconsciente sobre essa necessidade de expiação. E aí, então, depois nós temos a oferta de cereal, no capítulo 2, né? Ou oferta de manjares, porque, às vezes, eram preparados com cereais, com as farinhas, alguns bolos ou pães. Então, grãos, a melhor farinha, azeite, incenso, pães assados, bolos ou pães finos, sal, sem nenhum fermento nem mel. Ele acompanha o holocausto ou oferta de comunhão, junto com a oferta derramada, também chamada de oferta de libação. Também é um ato voluntário de adoração, um reconhecimento da bondade e da providência divina, né? Porque a gente tem que lembrar desse significado dos grãos, né? Os grãos, eles significam... Tanto é que nós vamos ter a festa das colheitas. Por que festa das colheitas? Porque aqueles grãos deram certo, né? A semente germinou e deu frutificação. Então, nós vamos ter uma festa das colheitas para celebrar isso. Então, a gratidão das pessoas por essa abundância representada nos grãos é que levava elas a fazerem estas ofertas de grãos. E aí, no capítulo 3, nós vamos ter a oferta de comunhão, que era qualquer animal sem defeito dentre as manadas e rebanhos e vários pães. Também eram atos voluntários de adoração, ações de graça e comunhão, né? E era oferta de comunhão porque incluía, assim, uma refeição em conjunto com aquilo que estava sendo trazido, assim, um belíssimo momento, né, de um coletivismo.
oferta pelo pecado, né? A oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, elas eram obrigatórias, tá? Então, para a oferta pelo pecado, novilho, quando se tratava do sumo sacerdote e a congregação, um bode para o líder, ovelha ou cordeiro para as pessoas em geral, uma rolinha ou um pombinho para os pobres e um jarro da melhor farinha para os muito pobres. Então, quando que era oferecida uma oferta pelo pecado? Quando havia um pecado específico não intencional, quando havia uma confissão de pecado, quando havia perdão do pecado e purificação da contaminação. Esse era o objetivo da oferta pelo pecado. E a oferta pela culpa era aquilo que alguém fazia e não só, digamos assim, era considerado um pecado contra Deus, mas acabava também trazendo prejuízos. Tanto é que era previsto, né, além do oferecimento do carneiro carneiro e cordeiro, né, uma restituição, uma multa de 20% em relação àquele prejuízo causado. Então, nós temos aqui estas ofertas, tá? Então, aqui são as 5 ofertas sobre as quais boa parte do livro de Levítico fala. Então, nós temos espaço aqui para uma voluntariedade diante de Deus, né? Deus está dando um espaço para a consciência humana ali do adorador. Já te passo, Keller. Mas também Deus está dando uma oportunidade daqueles que não foram voluntariamente movidos a lembrarem que tem lá algo que precisa ser restituído, algo que precisa ser resolvido. Pode falar, Keller. Então, aí tem que fala a oferta do pecado que não é intencional. E acho que você comentou na última aula, ou na segunda aula, que não existia oferta pelo pecado intencional. Era isso, né? Uhum. Tá. Porque Paulo lembra em Romanos, capítulo 13, último versículo, para nós não ficarmos, a NVI coloca, para nós não ficarmos premeditando para pecar, né? Ele está dando uma orientação. E aí o que me saltou aos olhos, como você disse a última vez, é que realmente não existia oferta pelo pecado intencional, que todo ser humano sabe que de forma intencional está errando. Acredito mesmo ele estando debaixo da administração divina, que era a lei, eles tinham consciência que, papai, eu pequei, por exemplo, intencionalmente contra o meu próximo, ou contra Deus. Dá uma explanada melhor. Como que ficava essa questão no Antigo Testamento do pecado intencional? Segundo o que a lei mostra, que teria que ter as ofertas, não era intencional. Tinha essas ofertas para serem oferecidas. Então, o que se fazia quando, naquela época, eles recebiam o pecado intencional? O que aponta para Cristo ali? Que eles tinham esperança, né, no Deus de Israel, com o Messias, que seria o que viria para eles. Morte e banimento. Então, não tinha perdão para você pecado. Você falou, apedrejamento da mulher lá, tal, é banimento. Quer dizer, é julgamento, juízo. Então, não tinha previsão para... então quando você pecou porque quis, vai lá e mata um boi. Não tem. Né? Os pecados lá para os quais, quando eles eram intencionais, não tinha previsão. Porque o pressuposto que Deus está dando aqui é você quer ter um relacionamento comigo, então você vai viver em santidade. E aí, como você não é perfeito, você vai cair. E aí, quando você cair, olha só, traz a pombinha, traz a ovelha, para você lembrar que isso tem um custo, meu filho vai pagar por isso lá na frente. Agora eu estou falando com uma visão de quem já viu tudo, né? Quem já viu o filme todo. Mas assim, você não está nem aí para mim. Você quer viver sem mim, virando as costas para mim, ignorando totalmente o que eu digo, vai querer matar um boi aqui para continuar fazendo isso? Não tem essa hipótese, né? Então lembra, né, que Deus é vida. Se você não quer um relacionamento com a vida, você tem um relacionamento com a morte. Por isso era a morte aquilo que tinha em opção. Tá tudo encadeado aqui. Então, separei para vocês essa frase do Lawrence Richards, né? Os sacrifícios eram limitados, abrangendo apenas certos tipos de pecados pessoais.
basicamente pecados por ignorância, acidente, falta de cuidado e omissão, além de pecados de natureza ritual ou social. Vamos falar um pouco sobre as festas e dias sagrados, né? Então, nós tínhamos aqui o sábado, uma vez por semana, nós tínhamos o ano sabático, o ano do jubileu, a Páscoa, pães sem fermentos, primeiros frutos, a festa das semanas, ou chamada festa de Pentecostes, festa das colheitas, festa das trombetas, dia da expiação, conhecido ainda hoje como o Yom Kippur, festa das cabanas, né, que é no final da colheita, e a reunião solene, certo? Então, o que cada uma delas, né, tem propósito, tem significado. Nós temos tanto referência no Antigo Testamento quanto no Novo, que eu deixo aqui para vocês, né? Mas o sábado tinha como propósito o repouso para as pessoas e animais. O ano sabático era um repouso para a terra, né? Porque nada era para ser plantado ali. No ano sabático, você simplesmente desfruta do que a terra tem, mas você não usa ela, não explora ela. Então, ao mesmo tempo que é um descanso para a terra, é uma declaração de confiança em Deus. Nossa, mesmo que eu não produza, Deus vai cuidar de mim. Então, Deus está sempre dando esse tipo de oportunidade para o povo continuar nele, né? O ano do jubileu era algo muito interessante aqui, porque a sociedade, a economia, ela girava em torno do ano do jubileu, né? Que a cada 5 anos, a cada 50 anos, toda a propriedade voltava para o seu dono original. Então, quanto que valia uma propriedade? Ela vale X menos o tempo que decorre para o ano do jubileu. Então, por exemplo, você tinha lá vamos dizer assim, um terreno que faz um ano que nós tivemos o ano do jubileu. Esse terreno vale muito. Mas já faz 49 anos do último ano do jubileu, daqui a um ano será outro ano do jubileu. Quanto é que vale esse terreno que só vai ficar um ano comigo? Ele vale bem menos, né? Então, o povo ele não vivia essa inflação crescente e você nunca... Deus sempre queria que as coisas voltassem a ser como era e dar nova chance para as pessoas recomeçarem. Puxa, eu perdi tudo, perdi minha casa, perdi meus animais, perdi meus bens, né? Eu não fui zeloso, a minha família toda está prejudicada por causa disso, e aí vem o ano do jubileu, vamos recomeçar. Né? Isso é graça. O ano do jubileu, para mim, é graça. Né? É uma maneira de Deus manter o povo livre da usura, porque as coisas cada vez valem menos e não mais, né? Porque cada vez o ano do jubileu se aproxima mais. Então, para que eu realmente não me apoie nas coisas materiais, nos bens, no patrimônio, porque eles são ladeira abaixo, mas em Deus. Deus é fantástico, né, em tudo que faz. Tudo que ele estabeleceu faz muito sentido. E nós temos a Páscoa, que já entendamos, né, que é uma lembrança da libertação do Egito, os pães sem fermentos, né, que ajuda a entender a prontidão que nós temos que ter para o relacionamento com o Senhor, porque não dá tempo de esperar o pão crescer, mas também a lembrança de que o fermento, ele é algo que vai na massa e faz a massa toda crescer, e se ele não for um bom fermento, a massa não vai ser uma boa massa, né? Então, o fermento, em partes da Bíblia, ele está associado à ideia do pecado, a coisa que a gente não deve ter na nossa vida. A festa dos primeiros frutos, que era um reconhecimento da generosidade de Deus na terra. A festa das semanas, né, que era demonstrar alegria e ação de graça pela bênção divina da colheita. Festa das trombetas, que apresentava Israel diante do Senhor para receber o seu favor, que era no ano novo judaico, né, quando começava o novo ano. Hebreu nesse tempo aqui, não judaico, né, porque o termo judaico é um termo mais recente na história. Aqui nós estamos falando de um povo que começou a ser chamado de hebreu lá no Egito, né, por conta de sua raiz, mas eles não se viam como os hebreus, eles se viam como os descendentes de Israel, eles se viam como israelitas. Mas aí, Israel era uma unidade, mas mesmo sempre houve muita tensão entre sul e norte, né? Até que houve um ponto a partir do rei Roboão, filho de Salomão, em que os reinos se dividiram, o reino de baixo, né? Judá
Benjamim e Simeão, e o reino do norte, as outras tribos de Israel. E aí, então, nós tínhamos esses dois reinos divididos, né? O antigo Israel, formado pelo Israel, que é o reino do norte, e Judá, o reino de baixo. E aí, o que aconteceu com o tempo? Né? Israel, o reino do norte, não tinha dinastia davídica, mas a dinastia de baixo, de Judá, tinha a dinastia davídica. Então, Deus vai proteger de um jeito diferente o reino de baixo, porque tem a linhagem do Messias acontecendo aqui embaixo. E o reino do norte, ele degringola primeiro, a idolatria aumenta muito mais rapidamente aqui, vem os assírios e engole o reino do norte. E aí você não tem mais Israel aqui em cima. Você vai ter uma mistura de povos que serão assentados nessa região aqui, que vai ser conhecida como Samaria, né? Quando começa o Novo Testamento, essa parte aqui não se chama Israel, se chama Samaria. E aí, preserva-se aqui embaixo as três tribos, Benjamim, Judá e Simeão. E Judá é a tribo mais forte, e o nome, então, que vai ser dado desde o início é Judá, para essa. De onde vem o nome judeus, certo? Mas os judeus não são só os descendentes de Judá, eles são descendentes de Israel como um todo, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Então, quando a gente fala no judaísmo, nós estamos falando de uma religião que ela começa e ela ganha assim, a pintura que ela tem hoje, aproximadamente no tempo do exílio, né? Porque quando nós temos até Malaquias, nós não temos a religião judaica, nós temos a lei do Senhor. E é no período do exílio que eles vão, digamos assim, criar isto que hoje nós conhecemos como religião judaica. E depois eles voltam, eles tentam restabelecer a lei do Senhor, mas em algum momento eles se perdem. Naqueles 400 anos que Deus não fala mais através de um profeta inspirado, até que ele comece a falar, até que, né, em Jesus. Naqueles 400 anos, esses judeus, eles abandonam a lei e eles vão criar a sua própria tradição, que é uma interpretação da lei. Para eles, a interpretação da lei vai valer mais do que a própria lei, né? E eles chegam tem um determinado livro sagrado para o judaísmo, que é o Talmud. O Talmud é a interpretação, de forma sintética, que os rabinos fazem sobre a Torá. E o Talmud, ele é muito engraçado, ele é triste. Ele é triste, porque, por exemplo, quando ele fala sobre Jesus, ele diz que Jesus que foi alguém que foi para o inferno, e que ele ficou no inferno, e que do inferno é que ele falou as coisas que ele falava. Então, renegando totalmente Jesus como Messias, né? Mas no Talmud você vai encontrar coisas que dizem assim, que os rabis estavam discutindo sobre um determinado ponto, porque o Talmud ele tem essa característica, surgem situações e os rabinos começam a discutir as situações para, no final, prevalecer uma que seria o que Deus gostaria. E aí, então, alguém cita um texto lá, uma parte da escritura para sua interpretação, e um dos rabinos, que eu não lembro qual é agora, ele diz o seguinte: Deus não fala mais através das escrituras, ele fala através dos rabinos. Então, o que importa é o que os rabinos dizem. Por isso que quando Jesus chega nessa efervescência, ele diz: com a tradição de vocês invalidam a lei de Deus. É disso que Jesus está falando. Tá? Mas isso aqui é só um pano de fundo. Nós estamos agora no momento que Israel ainda nem tem uma identidade nacional. Eles são um povo apátrida. Lembra que eles nasceram no Egito? Foram tirados de lá, né? Então eles nunca se viram como nação. Né? O que Deus está estabelecendo no Monte Sinai é a constituição dessa nação. São as leis dessa nação, e nós vemos isso acontecendo em parte de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ok? Então, estas festas ajudam a entender, né, a celebrar as coisas importantes, a marcar os momentos importantes. Certo? Vamos falar agora sobre algumas chaves no livro de Levítico, né? Palavra-chave: santidade. Vamos dar uma olhada nos versículos chaves. Keller, 11:45, Sandra, 17:11, Tainá, 27:8.
Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Por que que esse aqui é um dos textos chaves? Lembra que texto-chave é aquele que resume mais ou menos a história como um todo, né? Ele está dizendo o seguinte, ó, sou eu que estou falando. Eu que tirou vocês de lá. Há 2 meses atrás vocês estavam lá. Eu sou que tirou vocês de lá. E olha só, qual é o conceito de santidade? O conceito de santidade é separação. É tirar de um contexto ruim, pecaminoso, de morte, de escravidão, e trazer para um contexto de vida, de liberdade, de festividade. Então, o que Deus fez quando tirou o povo do Egito? Ele o santificou, num conceito abrangente de santificação. Então, Deus está dizendo assim, sou eu quem tirou vocês de lá. Sejam santos como eu sou santo. O que eu fiz com vocês, eu quero que vocês façam com vocês mesmos agora. Próximo texto. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Uhum. O que é propiciação? Propiciação é o ato de tornar propício, de tornar favorável, né? Então Deus está dizendo o seguinte, olha, é através do sangue que vocês serão favoráveis e que vocês vão encontrar o meu favor. Por que Deus está estabelecendo isso? Porque é o sangue do Filho dele que vai ser derramado, que vai aproximar a humanidade pecaminosa dele, né? Então, essa palavra sangue, ela é muito importante em Levítico. Por quê? Porque a oferta para o pecado e para a culpa vai envolver derramamento de sangue. O livro de Hebreus vai nos dizer que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, se Deus está falando em perdão, em Levítico, né, em tornar propícios, sangue é algo fundamental, precisa fazer parte de um dos textos chaves de Levítico. Próximo texto. Portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor, que os santifico. Uhum. Então, santidade, sangue, são chaves aí no livro de Levítico, tá? Por que o capítulo 16 seria o capítulo chave? Porque ele fala sobre o dia da expiação. Então, olha só o que diz aqui no 16:30. Porquanto nesse dia se fará propiciação por você, já vimos, para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Bom, mas essa pureza, ela também era uma pureza representativa, assim como, por exemplo, comer o porco era uma impureza representativa, porque o porco em si foi criado bom por Deus. Essa pureza aqui, ela era uma pureza representativa, ela não podia salvar a pessoa da condenação eterna. Então, não é porque uma pessoa ofereceu um novilho que ela vai para o céu em decorrência daquele pecado. Porque nós também temos em Hebreus que o sangue de touros e bodes não pode remir os pecados. Não pode. Então, aquelas ofertas ali, aqueles sacrifícios ali, eles não perdoavam o pecado das pessoas de maneira que elas estivessem reconciliadas com Deus a ponto de serem salvas. A gente tem que entender que não tem a ver com salvação isso. Tem a ver com não destruição. Isso é importante para entender, tá? Porque o critério pelo qual uma pessoa era salva no Antigo Testamento é absolutamente o mesmo critério pelo qual uma pessoa é salva no Novo Testamento. É a fé. Nunca mudou de obras para a fé. Nunca mudou de sacrifício de bodes para o sacrifício de Cristo. Nunca. Sempre foi fé. A única diferença, eu já falei em algumas aulas, a única diferença é que nós temos a cruz de Cristo e no Antigo Testamento a fé era uma fé que olhava para frente, para o que o Messias faria. Então, se eu cresce na promessa de Deus do Messias, eu estaria salvo. E hoje, no tempo da graça, nós olhamos para trás, a nossa fé naquilo que Cristo fez. Então, se eu creio que Deus cumpriu a promessa dele, eu sou salvo.
Então, olha que interessante, né? No Antigo Testamento, eu creio que Deus vai cumprir a sua promessa, justificado pela fé. Eu creio que Deus cumpriu a sua promessa, justificado pela fé. Certo? Então, não podemos olhar o sistema sacrificial como um sistema de salvação. Então, quando o ser humano ele ia lá, né, ele sacrificava, se oferecia, né, aquelas ofertas voluntárias ou obrigatórias em determinados casos, ele está, digamos assim, saindo do alvo da ira de Deus em relação àquele aspecto específico, àquele momento específico, mas aquilo não lhe dá em absoluto a salvação, certo? Então, a expiação que acontece aqui, ela é uma expiação representativa da expiação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. O tabernáculo, ele era alguma coisa que garantia qualquer coisa em relação a Deus? Eu vou reformular a pergunta aqui. O tabernáculo em si mesmo, ele tinha algum valor? Não, porque o valor é Deus. E a palavra de Deus, né? Eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Então, o valor é Deus, e o tabernáculo, então, ele representa a presença de Deus, porque Deus não mora no tabernáculo, né? Nós temos algumas figuras de linguagem que alguém pode usar para tentar dizer que Deus morava ali, mas Deus não morava ali. Deus manifestava a sua presença a partir daquele lugar. Então, quem é o verdadeiro tabernáculo? O verdadeiro tabernáculo é Jesus, em quem nós estamos. Certo? E isso se aplica à expiação do Antigo Testamento. Aquela expiação não era uma expiação salvífica. Uma pessoa não ia para o céu porque sacrificou algum animal no seu lugar por causa de um pecado que cometeu. Aquela expiação era uma expiação representativa da verdadeira expiação que há em Cristo. Era a fé o grande pano de fundo em relação à questão da salvação, certo? Então, Abraão foi justificado pela fé, né? Antes mesmo do sistema sacrificial. Bom, dos slides eu termino por aqui. Então, deixa eu só concluir aqui algumas coisas importantes a dizermos. Eu não fiz o slide de Cristo no livro, embora eu fiz algumas citações aqui, mas não deu tempo de concluir o slide, porque eu saio de uma aula, venho correndo, faço os slides aqui, mas não consegui terminar a tempo. Primeiro, todos os sacrifícios que nós vemos em Levítico, eles apontam para Cristo, né? Lá em João 1,29, quando João Batista olha para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas olha que diferença, né? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é aquele pecado daquela pessoa, que dependendo da gravidade das posses da pessoa, tinha que ser ou um animal de grande porte, um animal de pequeno porte, né? Mas Jesus, então, é o ápice, né, do que aqueles sacrifícios apenas representavam. Karine. Teu áudio tá fechado, Karine? Então, deu um probleminha aqui, agora eu consegui. Mas eles entendiam que era essa fé no Velho Testamento? Ou eles entendiam que realmente aquele animal, né, sacrificado limpava eles? Eles podiam entender isso que era fé? Ou, tipo assim, esse contexto que a gente entende que representava era mesmo a fé deles, entendeu? Uhum. É uma questão muito pertinente. Vamos lá. Deus, a gente viu na semana passada, né, ele diz assim, se você... Certo. Então, ou seja, se as pessoas confiassem em Deus, elas não precisavam ter uma estrutura teológica do que a fé poderia fazer. Mas se eles confiassem em Deus, em todas as promessas de Deus, isso era a fé que salvava.
né? Era crer. Porque, na verdade, Karine, eles não acreditavam nem que aquelas ofertas perdoavam os pecados deles, porque a maior parte do tempo não funcionava o sistema sacrificial. Eles pecavam e continuavam pecando, entendeu? Eles não pensavam em salvação e nem no peso daquele pecado. Simplesmente não. Então, quando tu tinha um rei bom lá na frente, no período dos reis, né? Então, esse rei chamava os levitas, chamava os sacerdotes, reformava o templo, reestabelecia as coisas e durava pouco tempo. Ficava a consciência pesada? Pode falar, Karine. Não, pode terminar, Ken. É só assim, Davi. Então, o piedoso, que lembra lá quando Jesus está nascendo e tem lá a mulher que casou, o marido morreu, ficou até seus 84 anos, que não casou, né? Eram judeus piedosos. E uma vez eu lendo o João, né? E eu falei assim, bom, Deus não erra, né? Porque Deus, ele escreve as coisas. A gente que às vezes não entende um pouco da Bíblia ali, mas Deus é certeiro. Então eu vi que o judeu piedoso é aquele que tinha esperança no Messias que ia aparecer. Isso é uma questão de fé. Eles criam, né? O sacrifício não é que eles criam no sacrifício, eles viviam pela fé, porque acho que Abacuque fala que o justo viverá pela fé, né? Uhum. Então, Abraão é nosso pai da fé, né? Porque ele creu em Deus, ele acreditou. A gente fala acreditou no português porque é meio ralo. O creu é mais forte porque tem toda uma implicação de confiança. Então, o justo, ele vive por essa fé, ele crê, porque crê, ele percebe a graça de Deus, por mais que ele está na lei, ele percebe. Aí o que eu ia falar para o Davi é o seguinte, que ele, então, ele sabia do sacrifício, mas acho que a consciência dele, porque o rei não estava governando bem, não era bom, a consciência dele ficava, estou em falta com Deus, preciso fazer o sacrifício, fazer a oferta. Acredito, Davi, que seria a consciência do hebreu que cria em Deus, acho que a consciência, a consciência dele martelando, estou em falta com Deus, mas também, olha, o rei não é bondoso, não arruma a casa do Senhor para eu fazer a oferta, porque eu quero ofertar. Acho que é isso, a consciência ficava pesada. É isso que você estava querendo explicar, Davi? Na verdade, até o contrário disso. Porque nós não temos nenhum relato de qualquer grupo piedoso no meio da apostasia de Israel. Nós tínhamos o profeta, e às vezes um grupo de profeta, que Deus falava com eles. Então, assim, tinha uma intervenção sobrenatural de Deus com o profeta. Então, se Deus diz assim, quer ler? Pô, acho que já ganhou uns 500 pontos na frente de todo mundo, porque tu tá tendo uma experiência sobrenatural, né? Com Deus. Né? Durante muito tempo eu quis ter a experiência que Paulo teve, né? Mas depois eu comecei a pensar assim, mas a experiência veio junto com o espinho na carne, né? E porque junto com a experiência ele teve visões e para que ele não se ensoberbecesse veio espinho na carne. Então tu pensa que tu vai ter essa experiência maravilhosa e tu pensa assim, nossa, eu vou viver de um jeito diferente, mas também eu vou ter problemas de um jeito diferente que eu não gostaria sinceramente de ter. Então, lá no Antigo Testamento, nós não temos nenhum grupo, assim, um registro de alguém que ia lá no rei e dizia, rei, então vamos voltar, porque eu tenho que oferecer meu sacrifício, o templo está fechado. Não tinha isso, né? Então, Israel era um povo que Deus chamava de idólatra e de adúltero, né? Não havia essa piedade. E eu não posso negar que poderiam haver alguns indivíduos piedosos, mas eles não eram nem de longe, assim, mais do que um punhado de gente, e eles não exerciam influência em Israel, porque a gente não tem notícias deles. Karine? Então, o que eu tinha entendido, acho que tu falou agora, o que pesava ali para ser esse aspecto de fé deles era o Deus disse, né? Deus falou com Moisés e quando vinha essa voz, eles tinham essa noção, assim, tipo, se eu fizer isso, né? Tá errado, porque eu sei que Deus falou que não era para ser assim, né? Dessa forma sobrenatural, que nem tu disse, né? Uhum. Quando, por exemplo, eles perdiam militarmente, quando tinha mortes e ameaças, né, um profeta dizia, olha, isso está acontecendo, não é por acaso. O que a gente tem que fazer então? Daí alguém dizia o que era, se arrependiam e tal, mas eles passavam décadas e décadas sem saber que existia um Deus de Israel. Eles tinham décadas e décadas sem saber que existia a Torá, sabia? Era assim, ó, no período
centenário, né, pelos séculos que houveram reis em Israel, a maior parte desse período era de períodos em que a nação não tinha a menor ideia de que tinha tido um Moisés que falou tal coisa. Tanto é que em raríssimos momentos eles, assim, encontraram o livro lá no canto, no fundo, no templo. E alguém foi lá e leu para o rei disse, não pode ser. Aí rasga as roupas, né? Diz assim, olha aqui, gente. Daí Josias, se eu não me engano, né, que é um dos melhores reis de Judá, ele vai rasgar as vestes, ele vai dizer, e aí Deus disse assim, olha, Josias, tu achou o livro bonito, tá restabelecendo as coisas, só que não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Mas porque o teu coração se inclinou a mim, não vai ser no teu reinado. Mas já não dá mais tempo. Não adianta mais reformar o templo, não adianta mais chamar os sacerdotes e os levitas, não dá mais tempo. Mas Josias vai fazer mesmo assim, né? Vai restabelecer cultos, vai derrubar altares idólatras, só que já passou do tempo, não vai dar mais, só não vai acontecer mais no reinado dele. Então tu imagina assim, ó, nós estamos vendo aqui um dos últimos reis de Judá, que não sabia que tinha um livro da lei lá no templo, que alguém achou por acaso numa reforma. Então isso confirma, Davi, aquilo que você comentou, quando o povo saiu do Egito até a construção do templo, em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, 480 anos está descrito ali. Mas o irmão Adalto Lourenço falou, olha, se você for ver outros registros de juízes, vai dar 573 anos. Uma diferença aí de, acho que é 93 anos, que é a época que o povo, por causa de da falta de juízes, e reis de Israel que não se comprometiam, Israel como um todo, né, porque tem o Reino Norte e Sul, que não se comprometia com a Torá, vamos dizer, a palavra de Deus que Moisés tinha dado que Deus tinha dado para Moisés. Então, são esses tempos de 93 anos espaçados que o Adalto Lourenço foi feliz em colocar. Esse Deus conta o tempo de duas formas. O que o povo viveu em comunhão com ele por meio da lei, e aqueles outros 93 anos que Deus não considera, mas é o tempo nosso cronológico, que o pessoal não é piedoso, não tem muita... Aí eu fico feliz que o Adalto Lourenço trouxe essa informação, né? Sim, ainda que essa última fala que eu trouxe, ela é de Salomão para frente, né? Que eu falei do período dos reis e não do período dos juízes, porque se pegar o tempo em que Israel foi fiel a Deus, é um percentual ainda menor, né? Porque é um tempo estendido com reis muito maus, né? Para ter uma ideia, a gente vai ter o Reino Unido no ano 1050 antes de Cristo, 1050. E aí nós vamos ter a queda de Jerusalém lá no ano 586 antes de Cristo. Então, quer dizer, nós temos aí, bota aí 500 anos, né, em que a maior parte desses 500 anos nem sabiam que tinha um livro da lei. E quando eles acham, já não dá mais tempo. Falando aqui rapidamente sobre as ofertas de Cristo, né? Então, o holocausto, ele tinha a ver com aquele derramamento de sangue, né? Então, o holocausto, ele diretamente está associado a Cristo, né? A submissão de Cristo em se oferecer em favor do mundo, né? A oferta dos cereais, ele mostra o serviço de Cristo. Por quê? Porque o cereal era considerado o alimento, a substância da vida, né? Com a qual se fazia o pão, do qual Jesus diz, eu sou o pão da vida. Então, toda essa oferta de cereais ou de manjares, né, em que Cristo é o nosso alimento, está representado desse jeito. As ofertas pacíficas ou ofertas de comunhão, né, representam a serenidade de Cristo que se apresenta como o príncipe da paz, né? Efésios 2:14, Colossenses 1:20. A oferta pelo pecado, diretamente sobre Cristo, né? E a oferta pela culpa, que é a satisfação das exigências de Deus por meio de Cristo.
Nós vamos ter a figura do sacerdote, do sumo sacerdote em Levítico. Lá em Hebreus 9:11, nós vamos ver que Cristo é o perfeito e legítimo e definitivo sumo sacerdote, é Hebreus 9:11, né? E as festas, eu acho que já falando sobre o relacionamento delas com Jesus, né? Eu não sei, por via das dúvidas, eu vou falar Páscoa, morte substitutiva do Cordeiro de Deus, né? Cristo morreu no dia da Páscoa, né? Não é só que um cordeiro foi, né? Mas o dia da celebração da Páscoa foi o dia da morte de Cristo. Pães sem fermento, né? A santidade de Cristo e como nós devemos viver em Cristo separados também. Os primeiros frutos, 1 Coríntios 15, 20 e 23, diz que Cristo é a primícia da ressurreição, né? Então, essa festa dos primeiros frutos também é uma festividade messiânica, como as outras festas. O Pentecoste, 50 dias depois, né? Pentecoste, né? 50 dias, depois da festa das primícias, e foi nessa festa, nos 50 dias depois das primícias. Olha que interessante, né? O Pentecoste é 50 dias depois da festa das primícias. Então, quem é as primícias de Deus? É Cristo. Cristo sendo primícia de Deus, sendo oferecido a Deus como primícia, o que depois da primícia vai vir? O Pentecoste. O que acontece no Pentecoste depois das primícias? A vinda do Espírito Santo, né? Então tem as primícias, que é Cristo, e aí não é por acaso que no Pentecoste, que encerra o ciclo das primícias, 50 dias depois da primícia, vem o Espírito Santo. É muito encadeamento na Bíblia. E aí nós temos 3 festas, né? A festa das trombetas, o dia da expiação e as cabanas, que em geral estão associadas à segunda vinda de Cristo, né? Lá em Tessalonicenses, Paulo vai falar que quando soar a trombeta, né? Então, em geral, as festas das trombetas estão associadas à volta de Jesus. O dia da expiação também, em que Jesus Cristo definitivamente vai julgar todas as coisas, né? E o seu sangue vai expiar definitivamente todos aqueles que nele creram, e os que não creram vão para a condenação eterna. Não haverá mais nada a expiar, né? Tudo ficará definitivo por toda a eternidade. E a festa das cabanas, né? A festa das cabanas é interessante, porque o povo tinha que lembrar de onde que ele veio. Então, durante determinado período, o povo tinha que fazer uma festa morando em tendas. Então, eles tinham que ir, catar madeira, fazer as tendas e ficar alguns dias naquelas tendas. Essas eram as festas das cabanas, né? Então, essa festa das cabanas, ela também é representada dessa nova moradia nossa, né? Todos nós ao redor do tabernáculo, montando as nossas tendas. Então, também aponta para a eternidade. E eu quero finalizar o nosso encontro de hoje aqui falando sobre os levitas, né? Já que o livro é Levítico. Gente, uma das coisas mais inadequadas que tem é chamar os músicos na igreja de levitas, tá? Isso é um erro teológico, doutrinário gigantesco, porque os levitas, eles eram separados para o serviço de culto, e só eles podiam fazer isso. Só determinados levitas poderiam carregar a arca, só determinados levitas poderiam tocar as trombetas, só determinados sacerdotes dentro dos levitas poderiam oferecer determinados sacrifícios. O povo, ele era passivo. Mas, como nós já vimos, nós fomos constituídos nação santa e sacerdócio real. Então, aquelas pessoas lá, eles são músicos, eles não são levitas, são músicos. Porque ou ninguém é levita, ou então todos somos levitas, entende? Ou a gente se vê assim, bom, então todos nós somos levitas. Né? A pessoa que varre, a pessoa que canta, a pessoa que cuida dos carros, a pessoa que ensina as crianças, todos somos levitas nesse ponto, né? Ou ninguém é, porque levitas são os descendentes da tribo de Levi, né? Então, a menos que a gente tenha aqui algum descendente da tribo de Levi, a gente não tem nenhum levita na igreja, certo? E quando alguém diz assim, eu sou um levita na casa do Senhor, você, tá, mas como assim casa do Senhor? Não, aqui é a casa do Senhor. Não. Aqui é o estrado dos seus pés. Que a terra é o estrado dos pés de Deus, né? A casa do Senhor como templo não existe mais, né?
Porque Jesus disse, vem um tempo já chegou que os adoradores adorarão em espírito e verdade. Não era nem naquele monte Gerizim e nem no templo em Jerusalém. Então, esse conceito de casa do Senhor mudou de prédios para pessoas. Nós, igreja, somos o templo do Espírito Santo de Deus. E você não está morando dentro de mim para dizer que você é um levita no templo, né? Além disso, quando eu pergunto, mas você tem uma casa no seu nome, ou você tem o sonho da casa própria? Se a pessoa tem o sonho da casa própria, diz, olha, então, tu está pecando em teu coração, porque o levita, a herança dele é o Senhor. E aí, acho que a pessoa não fala mais que é levita, né? Tá bom, gente? Tem outras coisas interessantes no livro de Levítico, mas essa é uma visão panorâmica. Alguém tem alguma pergunta ou consideração a fazer antes de nós encerrarmos o nosso tempo juntos? Eu estou achando muito legal toda essa. Dá uma visão muito ampla, né? Porque a gente lê ali, como tu disse, e parece bem maçante assim a leitura, até que quando tu chega na aula fica bem claro todos os pontos que tu leu, e aí fica muito específico. E principalmente o que me chamou muita atenção é realmente apontar tudo para Jesus, isso, sabe? Eu acho magnífico isso. Eu acho, sabe, como se fosse assim, eu vejo muito Nárnia, né? Como se Deus estivesse trazendo para a gente algo tão lúdico, né? Para que não ficasse de nenhuma forma difícil de achá-lo, né? De entendê-lo, né? De encontrá-lo. Então, eu achei assim fantástico. Eu tô bem feliz. Benção, Karine. Uma coisa que me chamou bastante atenção, principalmente agora meditando sobre o Levítico, é que, como naquele tempo o povo ele era completamente dependente de um líder, digamos assim, né, do rei, profeta, enfim, sacerdote. Eles não tinham acesso às escrituras que hoje nós temos, né, então, como tu falaste há pouco, né, agora Deus nos constituiu como reinos e sacerdote, a gente tem essa comunhão direta com Deus, então, antes eles precisavam de alguém para que eles pudessem acertar o caminho. Hoje a gente precisa apenas de Cristo para que a gente acerte o caminho, né? Então a fé é um dom de Deus que ele concede a todos, né? Então essa dependência que muitos gostam de até alimentar, né? A gente não precisa ter essa dependência de um homem carnal, né? Mas a nossa dependência pode ser exclusivamente de Cristo, né? E temos a palavra em nossas mãos. Então eu vejo motivo de glorificar a Deus por isso, né? Que o tempo que a gente vive é um tempo realmente, apesar dos seus desafios, mas é um tempo muito bom para nós. Só uma coisa que eu vejo assim, né, que é legal, é que no Antigo Testamento eu vejo Moisés, não, Abraão, né, ele contemplando a Deus pela fé, né? E aí eu vejo aqueles judeus, não aqueles que viviam de forma não piedosa, porque tinha lá de Elias, né, mas 7.000 em Israel não se dobraram a Baal, né? Então Deus sabia quais eram as pessoas que tinham um coração de fé, não a fé que explica no Evangelho, você tem que ter fé para ter um carro, você tem que ter fé para construir uma casa, não, isso não é fé, né? Mas a simplicidade do crer. Então eu contemplo no Antigo Testamento, Levítico, que aponta para Cristo, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, mas assim, ver os judeus, como eles criam, que é o povo hebreu, aqueles que criam como o pai Abraão creu, e eram justificados, que aí Paulo fala em Romanos, né, que hoje a gente contempla melhor essa visão do Antigo Testamento, porque assim o Espírito Santo deu a Paulo em Romanos, que como eles então criam e eram justificados por crerem nos profetas, em Moisés, na esperança do Messias. Então essa simplicidade de fé que eu fico admirado, vejo Davi crendo pela fé, como Davi conseguia perceber o amor de Deus por ele, né? Que a gente vê nos Salmos, tal. Então isso me toca bastante, de como o Antigo Testamento, os irmãos, podemos dizer, do Antigo Testamento, criam pela fé em Moisés, nos profetas, nos Salmos, e contemplavam pela fé, tinham a esperança do Messias. Então, essa simplicidade de fé que é o crer e dá esperança, né, para sabendo que no futuro vai ter essa recompensa celestial. E isso é bem interessante de perceber no Antigo Testamento. Isso aí é bem legal. Benção, Keller. Verdade, concordo contigo.
A Tainá quer falar alguma coisa? Eu fiquei, tipo, com uma dúvida, mas acho que talvez tu fale isso nas próximas aulas, que vão falar sobre os outros livros. Mas durante, por exemplo, o período dos reis, assim, os levitas, assim, se perdiam, porque, tipo, do nada encontravam o livro perdido, assim, então, nesse tempo, acabou que eles não, nem eles sabiam mesmo para que eles o que eles tinham que fazer ali na comunidade de Israel, tipo, porque não se vê um posicionamento que nem ali em Êxodo, tipo, tem o tabernáculo, tem essa centralização do povo, enfim. Não sei se entendeu a pergunta. Eu não sei se eu entendi a pergunta. Desculpa, Tainá. Reformula a pergunta. Tipo, tá, deixa eu entender aqui. Ali em Êxodo, tipo, quando Deus dá a lei, tipo, tudo como eles têm que fazer, para mim, eu percebo que se centraliza ali o povo, ele entende bem mais, os levitas entendem, acho que o papel deles, enfim, e eu percebo bem mais a ação deles. No período dos reinados, tipo, eu não consigo ver, tipo, essa... Eu não sei, tipo, eu acho que, pra mim, dá a impressão de que nem eles sabem o que eles tinham que fazer, entendeu? Tipo, de vez em quando se vê um levita, de vez em quando se vê um profeta que relembra as coisas, mas aí não existe mais, tipo, essa tão, tipo, claro, esse papel deles. Entendi, concordo. No próprio período de Juízes, os levitas já estão perdidos. Tu vai ver que tem levita que oferece serviços sacerdotais particulares, né? Então, não precisa nem chegar nos reis. Quando chega nos reis, vai depender do rei estabelecer de novo, chamar os levitas que estão espalhados e relembrá-los, etc. e tal. E tanto é que é muito doido, assim, que tem horas que o rei, ele quer fazer a coisa e os levitas demoram para se consagrar de novo e tal. É bem isso, é bem isso. Ali no início fica claro, né? Eu imagino que seja, imagina o privilégio, né? Tu ser uma tribo de Israel e aí, tipo assim, Deus vai me usar, né? Eu vou poder tocar na arca, né? Eu vou poder carregar a arca, eu vou poder oferecer os sacrifícios, né? Tipo assim, eu não vou ter terra, não vou produzir, mas é o seguinte, ó, essa carne que vai ser sacrificada, eu vou comer o churrasco dela. Então, tipo, né, porque aquilo que vinha, o sacerdote tinha que comer, era botado fora determinadas partes do animal, né? Então, os levitas, eles ficavam com, tipo, parte disso, os sacerdotes ficavam com parte do que os levitas ficavam, então era um privilégio. Mas não que eu estou dizendo que esses ganhos eram um privilégio, né? O privilégio era esse pacote todo, né? De fazer parte do serviço de culto e ser sustentado nesse serviço de culto. Mas, realmente, eles vão perdendo isso, né? Com o tempo, a gente vai ver isso. Gente, uma coisa que eu não falei para vocês é como o número 7 é importante para Levítico, tá? Olha só. Nós temos as festas, né? Então, tipo, todo sétimo dia era o sábado, todo sétimo ano era o ano sabático, o ano do jubileu vinha depois de 7 vezes 7 anos, o Pentecoste era comemorado 7 semanas após a Páscoa, no 7º mês eram realizadas as festas das trombetas, dos tabernáculos e da expiação, o Pentecoste durava 7 dias e a Páscoa durava 7 dias. Então, assim, tem todo um simbolismo do 7, né? Parece que Deus estrutura o livro de Levítico também em função de 7, que é como talvez aquela mensagem, assim, como se a gente tem essa mensagem de que o número 7 é completude, perfeição, né? Tipo assim, olha, não tá faltando nada, segue isso aqui que tá tudo certo. Tá bom, gente? Então, por hoje é isso. Graças a Deus pela vida de vocês. Tá? Ela falou que a tua sogra deveria ser assistente, porque ela é fascinada no 7, né? Tá bom, gente? Vão na graça e na paz do Senhor Jesus. Um bom restante de semana para vocês. Boa noite a todos. Tchau, boa noite.